E a Venezuela, hein? Eita caralho, tá porra! Tá porra. Tá porra. Eita porra. Eita porra. Eita caralho. Vamos lá, amiguinhos. Vamos bater um papo sobre o Estado venezuelano e as eleições que estão acontecendo agora e as prováveis ou possíveis, afinal de contas, eu sou só um cientista político muito amador, nem sou cientista político, eu sou apenas um grande entusiasta. Mas eu queria dar uns 3 trocados sobre a situação venezuelana. Deixa eu só tirar essa sacola aqui do fundo, porque é minha nossa. Antes de eu começar falando sobre as eleições, etc., vamos contextualizar um pouquinho aqui uma boa parte da história da Venezuela, que eu imagino que praticamente ninguém sabe, porque não é divulgado por interesses óbvios. A Venezuela passou uma parte enorme do século passado na mão de ditaduras de direita. Aí, de repente, eu tô encurtando muito aqui. De repente surgiu uma figura numa situação de catástrofe, de miséria, de inflação altíssima e cobranças de dívidas do FMI, porque foi isso que os Estados Unidos fez na América Latina como um todo, injetou grana no comecinho do século e depois, mais pra frente, cobrou o dinheiro de volta, porque percebeu que não era interessante continuar investindo na América Latina. Pegou essa grana e foi investir lá na Europa para fazer um contraponto com a União Soviética, algo que eu já comentei no Farofeiros e já comentei em alguns pistolanos aqui, mas esse não é exatamente o ponto. A questão é, a Venezuela estava numa crise brutal, numa ditadura de direita que durou, sei lá, décadas, até que surgiu a figura do Hugo Chávez. Hugo Chávez era um cara do meio militar, com um viés de esquerda, se é que podemos falar assim. Ele era uma espécie de tenentista, que pensando no tenentismo ali que rolou no Brasil muitos anos atrás, lá na década de 30. Ele era um militar com ideais de esquerda. Ideais de esquerda. Hugo Chávez nunca foi comunista. Ele compartilhava alguns ideais, mas ele nunca foi comunista. Não nem só no que ele dizia, apesar de parecer, e nem na prática. O Chávez, depois de N acontecidos, subiu ao poder, sofreu, acho que se eu não me engano, 2 golpes de Estado, conseguiu se manter, e ele propôs um projeto para a Venezuela, que era um projeto que a gente poderia cogitar como um projeto socialista, de redistribuição de renda, imposto dos ricos, nacionalização de alguns meios de produção e empresas. Porém, Hugo Chávez jamais propôs o que a gente, que é marxista, leninista, defende, que é a ditadura do proletariado. Eu sei, é uma palavra que parece ruim, mas não é. Porque é a ditadura do povo trabalhador contra a burguesia que controla os nossos empregos, controla a nossa vida e faz o capitalismo se tornar essa coisa miserável com base na propriedade privada. Para quem tiver dúvidas sobre isso, tem um vídeo excelente que a gente falou sobre a crise nas esquerdas do Farofeiros Cast, que eu vou pedir pro Rodrigo, nosso host, botar aqui em algum desses lugares aqui do negócio, o link lá pra gente assistir. Precisa poderem dar uma olhada lá, etc. Hugo Chávez nunca pregou a ideia da ditadura do trabalhador. Ele nunca pregou a ideia da produção privada se tornar uma produção proletária, porque é isso que configura um Estado como socialista ou comunista no ponto de vista marxista-leninista. A direita vai dizer que, mano, o simples fato de você dar dinheiro para as pessoas não passarem fome é socialismo. A gente não acha que isso é socialismo. A gente não acha que estatizar a empresa é socialismo. A gente não acha que combater os Estados Unidos é socialismo. Tudo isso pode ser, no máximo, uma tentativa de soberania e anti-imperialismo. Imperialismo é a última instância do capitalismo. Os Estados Unidos são um país imperialista. Por quê? Porque eles têm um capitalismo tão abrangente que eles imperam sobre os outros mercados de forma forçada. Foi assim que a Inglaterra fez quando ela institucionalizou um modelo de produção privada em 1400. É isso que os Estados Unidos fazem majoritariamente no mundo inteiro. Tem mais ou menos aí uns 80, mais ou menos 100 anos, mas principalmente depois da Segunda Guerra pra cá. A Venezuela nunca, ou melhor, o chavismo nunca pregou um modelo comunista. No máximo, um negócio socialista muito embrionário, o que a gente nunca vai concordar enquanto marxista-leninista. Por quê? A classe trabalhadora da Venezuela nunca foi chamada para conduzir a produção.
O máximo que ele fez foi reformas necessárias para conduzir uma redistribuição de renda para essa classe trabalhadora. Ele estatizou as grandes empresas de petróleo, no momento que o petróleo valia muito dinheiro, que foi também o melhor momento da Venezuela nos últimos anos, quando ela cresceu pra caramba. Ele estatizou algumas empresas estratégicas. No entanto, existe uma doença econômica na Venezuela. Se eu não estou muito doido, a gente chama de doença holandesa, que é quando um país ele não consegue diversificar o suficiente sua economia para não ficar dependente de alguns poucos recursos, como, por exemplo, petróleo e gás, que é o caso da Venezuela. A Venezuela não produz outras coisas em quantidade e de forma competitiva para poder não ficar dependente desses recursos. Ela é conhecida, e sempre foi, por ter uma das maiores reservas de petróleo do mundo e de gás. Porém, só isso. Uma vez que o petróleo volátil e sob o controle dos Estados Unidos sobe e desce o valor, você não consegue competir no mercado internacional. Para além disso, o Hugo Chávez sempre teve uma postura anti-imperial, anti-Estados Unidos, porque ele sabe que os Estados Unidos queria e quer o petróleo venezuelano a qualquer custo. Então ele fechou as negociações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o que eles fizeram? O que eles sempre fazem? Sanção. Não, eu não tô falando do cara cabeludo que tava segurando uma pedra de acordo com os estudos bíblicos. Eu tô falando de uma sanção econômica, que é quando os Estados Unidos proíbem um país, porque eles têm poder para isso. E veja só como funciona o imperialismo. Eles têm poder para proibir um país de produzir algo, importar algo ou exportar algo. Eles basicamente fecham o país numa caixinha. Fizeram isso com a União Soviética, fizeram isso com Cuba, fizeram isso com a Coreia do Norte, fizeram isso com a Venezuela, fazem isso hoje com a Rússia, apesar de ter dado errado por N motivos que eu não vou entrar aqui agora. E fazem isso com mais outros países, principalmente aqueles do Oriente Médio, onde os Estados Unidos, ideologicamente e político-economicamente, são contrários. Essas sanções levaram a Venezuela, na última década, principalmente, a uma miséria brutal. E aqui, quando eu falo miséria, eu tô falando de gente passando fome, mas também não é a miséria que é compartilhada na mídia. Eles estão, sim, numa situação econômica severa, complicadíssima, mas não é como se a população inteira estivesse comendo cachorro. Não é nesse nível, porém é grave. Diante desse cenário, uma vez que o Chávez faleceu, se eu não estou enganado, uns pouco mais de 10 anos atrás, eu não lembro exatamente a data, Maduro assumiu como sucessor. Na Venezuela existem sim eleições. Sim, existe um controle pesado do Maduro e da classe militar que acompanha ele. Sim, existe um cerceamento da oposição na Venezuela. Eu não vou passar um pano aqui e dizer que tudo na Venezuela é lindo e maravilhoso, que o governo venezuelano é perfeito, absoluto, porque eu, mesmo enquanto marxista-leninista, tenho graves críticas à situação venezuelana. De forma que, assim, não tem como dizer que lá tá tudo certo, tá tudo lindo, vamos defender o Maduro a qualquer custo. Não é isso. No entanto, o fato deles se posicionarem como anti-imperialistas e pela defesa da soberania venezuelana tem uma diferença brutal na situação. Para além disso, a oposição venezuelana é uma oposição financiada pela CIA, com a retaguarda dos Estados Unidos para causar o máximo de estabilidade possível dentro do Estado venezuelano, para que finalmente os Estados Unidos possam consumir todo o petróleo deles. Assim como foi nas ditaduras que precederam o governo chavista. O que eu não posso aceitar aqui é, óbvio, porra, o Maduro, bem menos que o Chávez, mas disponibilizou o poder venezuelano para a classe militar. Quem manda hoje na Venezuela são os militares, não é o Maduro. Algo que tem muito analista político de grandes podcasts, tipo o famoso Foro de Teresina, dizendo que o Maduro é o irmão gêmeo do Bolsonaro. Não é a mesma coisa. Existe uma grande diferença. A classe militar da Venezuela tem ideais que não são os mesmos da classe militar brasileira, apesar de ser tão criticável quanto. E aqui eu entro num parágrafo rapidinho falando que, porra, o grande erro do Chávez foi ter se filiado com o Milico, né, amigo? Milico, cara, uma porra de Milico. Enfim, estamos aqui hoje. A Venezuela tá com um PIB decrescente,
uma crise inflacionária enorme, apesar de ter tido ali um leve marolinha de melhora nos últimos anos, principalmente que o governo Biden tentou fazer uma série ali de aproximações, etc, mas não o suficiente. Os Estados Unidos não vai e nunca quis tirar as sanções da Venezuela, porque eles sabem que, tipo, eles entendem a Venezuela como terra, e isso é um negócio que precisa entrar na cabeça das pessoas que são de esquerda. Terra é muito vantajoso, é muito importante. A Venezuela é um aglomerado de terra. Os caras enxergam países como terra, eles não enxergam países como política. Os Estados Unidos vê os países como terra, território, o que dá pra explorar daquele território. Não importa o que aconteça com as pessoas que estão lá. E aí eu vou me encaminhar para as eleições. Maduro foi eleito e reeleito, se eu não estiver enganado, com ampla margem de aprovação. Tanto é que nas duas últimas eleições, se eu não estiver enganado, e aqui vocês podem me criticar por não saber o dado, eu não sei o dado de cor, né? Eu tô fazendo uma análise, aí vocês que se virem, pesquisa aí, eu tô trazendo outras informações. Maduro foi eleito nas duas últimas eleições com ampla maioria. Dessa vez, não. Aparentemente, não. E aí, tá rolando lá o que rolou aqui no Brasil. Fake news pra caramba, desacreditando o processo eleitoral. O Maduro, na posição dele, proibiu a OEA, que é o órgão de eleitoral americano, sabe-se lá Deus qual que é a sigla, mas é o órgão ali controlado pelos Estados Unidos que faz a vistoria das eleições. O que já é suspeito por si só. Ele proibiu a OEA, aparentemente tem relatos de ter proibido células da oposição de olhar lá. E aí, durante o pleito, a oposição cantou vitória. Aí o Maduro cantou vitória. Aparentemente, os dados que nós temos é que a margem foi muito pequena, tipo 51, alguma coisa de vitória pro Maduro. Provavelmente não vão chegar num acordo. Agora, eu quero falar um negócio. As eleições na Venezuela desse ano com certeza iam ser muito caóticas. Elas foram adiantadas de outubro ou novembro para agora pro meio do ano, onde se a oposição ganhasse, teria um processo de transição de 6 meses, que já é um absurdo. O Maduro deu declarações muito graves, falando que se a oposição ganhasse, teria um banho de sangue. E aí, se a gente voltar para Brasil em 2022, na situação que a gente tava, Bolsonaro querendo dar um golpe de Estado, o Lula no pleito, lutando com a maior máquina eleitoral da história do Brasil, já montada, assim, disparado, com todo tipo de roubo e falcatrua. Lula vence a eleição, Lula assume o poder, e no dia 8 de janeiro, 8, 6, eu sempre confundo com a data dos Estados Unidos, em janeiro tem a tentativa de golpe lá com os velhos lá, as viúvas da ditadura no Planalto da Alvorada e na Praça dos Três Poderes. Diante desse cenário, o Lula recebeu sim suporte do governo Biden, porque o Biden, e eu já repeti isso aqui várias vezes, o Biden passou pelo mesmo problema, eleições que foram deslegitimadas pela oposição. O Biden também teve seu Capitólio, mas o Biden assumiu. Quando o Biden assume, a posição dele é de uma defesa do pleito eleitoral. O Lula se beneficiou dessa defesa, porque os Estados Unidos estavam loucos para dar um golpe no Brasil, doidos, os malucos. Porém, o Biden, para clusterizar o poder dele, aceita o pleito brasileiro, que não foi fraudado, gente, pelo amor de Deus. E agora o Lula se encontra numa posição muito parecida com a do Biden em relação à Venezuela. Como é que o Lula chancela uma eleição que está sendo acusada de fraude? E aí o governo Lula está ali meio titubeante em relação à situação da Venezuela, porque lá a situação é muito mais grave, não tem muito menos transparência. E o Maduro tá fazendo o que pode para manter a posição anti-imperialista dele. E aí eu devo dizer, se a oposição ao Maduro ganhar, esquece. Vocês estão a esquerda brasileira, essa esquerda eleitoral, tá tipo, ai, o Maduro é ditador, o caralho, blá 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 blá. Amigo, se o Maduro sai, o que entrar no lugar dele vai ser muito pior. Eu não tô falando que o Maduro é bom, eu acho, tem assim como eu já falei, tem inúmeras críticas ao modelo de governo chavista. Mas se o Maduro sair, vai ser muito pior. E aí a esquerda eleitoral brasileira, essa esquerda bonitinha, limpinha, do tipo, ai, vamos defender a eleição, porque tudo que a gente tem é eleição, blá 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 blá, que não tem nenhum viés revolucionário, não tem nenhum viés antissistema, não tem nenhum viés anti-Estados Unidos, no máximo não para um discurso muito raso, tá lá falando, ai, porque o Maduro é ditador, ai, as eleições estão sendo fraudadas. Amigo, vocês estão cantando coro com Elon Musk, o Tesla
tá cantando a bola lá, porque o Tesla tem óbvios interesses na Venezuela. Assim como o governo democrata, assim como o governo republicano. Se entrar a Kamala Harris lá, encarceradora de gente preta, ou Trump nazista, não importa, bicho. Os caras querem que a Venezuela se exploda. Inclusive, quanto antes eles entrarem em guerra civil, que eu acho que, porra, tá sendo conduzido pra isso, melhor. E aí o governo brasileiro, porque o PT tem esse viés de conciliação sistêmico, bonitinho, limpinho, caralho. Não, veja bem, a gente tá aqui falando do ajuste fiscal, da responsabilidade, do não sei o que, e manter a miséria no mínimo status e não tem nenhum viés de mudança estrutural, tá lá, sem saber o que fazer. Todo esse vídeo eu gravei pra dizer o seguinte: você que é de esquerda, amigo, se você acha que o Maduro é ruim, beleza, tá tranquilo. Também acho, porra, podia ser muito melhor. Pra caralho, inclusive. Pra caralho. O próprio Maduro podia ter, mano, dado um chute na bunda de todo mundo lá e colocado realmente uma ditadura do proletariado. Deveria realmente ter feito um estado socialista naquela merda. E foda-se, vamos nessa. Mas o Maduro tá fazendo, tem que ser feito. E o governo brasileiro, se é um governo de esquerda, deveria tá apoiando. Deveria tá apoiando. A esquerda brasileira tá falando aqui, mano, aqui é Maduro. Não concordo, mas diante desse cenário aqui é Maduro. Sou Maduro nessa porra aqui, ó. Aqui, ó. Mas enquanto a gente continuar essa discussão de, ditador, não é ditador, transparência na eleição. Amigo, você acha realmente que você vai mudar o mundo com a eleição? Você realmente acha que a eleição do governo de esquerda vai trazer o fim do capitalismo e a eleição, cara, é o jogo burguês, é o jogo dos caras. Você tá tentando ganhar num tabuleiro alheio, com regra alheia. Não vai acontecer. Então, assim, esse vídeo foi inteiro pra eu pistolar pra caralho, porque eu tô muito pistola com toda essa situação. Tipo, tem que defender o Maduro. Tem. Mas ele não importa. O que vai entrar lá depois dele não é que é pior, é tipo brutal. O que entrar depois dele é genocídio, cara. E se entrar, quando chegar aqui, porque eu já falei, o golpe brasileiro é inevitável. Os milico brasileiros e os Estados Unidos vão dar um golpe no Brasil de novo. O capitalismo está retornando para um momento de implantar a ditadura na América Latina. José, isso é teoria da conspiração. É só olhar o histórico passado, é só olhar a história recente. Os caras só tiraram o Lula da cadeia porque o Bolsonaro, nesse momento, era demais para eles. Nesse momento. A próxima leva, o Bolsonaro vai ser tranquilíssimo. E o Lula vai ser 100% descartável. Imagina quando o Trump entrar. Você acha que o Trump vai ser amigo do Lula? Você acha que a Kamala Harris, dependendo da situação deles, passado já o 8 de janeiro, 6, sei lá, o Capitólio deles, você acha que ela realmente vai ser amiga do Lula? O partido da guerra, os democratas, vocês realmente estão contando com isso? Ou vocês vão ficar nessa brincadeirinha de achar Kamala, o caralho lá da... Não vou nem falar o nome aqui porque eu fico doido. Gente, sim, vamos reconhecer que existem problemas no regime de governo da Venezuela. Sim, vamos defender que eles estão fazendo uma defesa que a gente deveria fazer pra gente. Eu espero que eles realmente achem um jeito. Eu desejo de todo o meu coração que a oposição venezuelana não leve esse pleito. E eu espero que não role um banho de sangue. Porque do jeito que tá caminhando, com a mídia, os Estados Unidos, o Brasil titubeante, a América Latina titubeante. Não sei se vocês viram o post do Boric, que era o salvador da esquerda no Chile, aquele merda. Se depender dessa galera, mano, os próximos 5, 10, 15 anos, 20 na América Latina, vai ser só morte, dor, miséria e sofrimento.